Como que a tributação sobre lucros e dividendos pode impactar o ambiente de negócios e os investimentos do país, doutora? Então, esse é um tema, assim, que já ocasiona bastante debate. Tem quem é favorável, né, à tributação do lucros e dividendos, porque quem quer, e diz geralmente o governo, aumenta a arrecadação, seria uma questão de maior justiça fiscal, para o governo, né, no caso, e existe quem é totalmente contra, porque fica evidente que a tributação de lucros e dividendos, ela vai acabar impactando nos negócios e nos investimentos estrangeiros, investimentos não somente de estrangeiros, mas dos próprios investimentos dentro do país, tanto de empresários como de pessoas físicas. Como é que é essa questão da isenção? A isenção, a isenção de imposto de renda para lucros e dividendos, na verdade, ela vem de uma lei ordinária desde 1996. Então, desde essa época é que os lucros e dividendos não são tributados com imposto de renda, tá? Então, o que a gente veria de maior impacto, assim, tentando falar de uma forma simples, né? A questão do custo do capital próprio é um dos pontos. Por quê? Porque se eu vou tributar dividendos, eu sou dono de uma empresa, acionista, tá? E os dividendos começarem a ser tributados antes da isenção, em 96, eram tributados numa alíquota de 15%. A gente não sabe se voltar essa tributação, a gente não sabe que alíquota vai ter, né? Como é que vai ser a alíquota disso? Isso é um dos pontos fundamentais também dessa questão, né? Como é que vai ser o valor a ser cobrado, né? Então, isso vai impactar para quem é acionista. Porque quem é acionista e recebe por dividendos vai ter um recebimento menor, né? O lucro dele vai ser menor. Então, isso pode desestimular o reinvestimento do lucro na própria empresa. Muitos empresários, quando recebem os dividendos, eles reinvestem os lucros na empresa, né? Então, isso pode desestimular esse próprio reinvestimento. Nós temos essa questão da própria política da distribuição de lucros, né? Então, assim, se começar a ser tributado a própria redistribuição de lucros e planejamento tributário vai ser afetado, porque algo que não era cobrado vai ser cobrado. Então, isso vai exigir um planejamento tributário para ver como é que vai se otimizar essa carga tributária, caso isso seja novamente cobrado. Então, isso vai gerar muito impacto nessa questão de vamos distribuir os lucros ou não vamos distribuir os lucros? Como é que os acionistas, os acionistas das empresas vão agir de agora em diante? Vai impactar totalmente no planejamento tributário e totalmente nessa política de distribuição de lucros. Outra questão é a própria competitividade. Se o Brasil hoje não tributa e obtém investimentos do exterior, se começar a tributar lucros e dividendos, vai ser os mesmos? Os investidores vão ter o mesmo olhar para o país? Não vão ter. Então, eles vão começar a analisar se o Brasil será que o Brasil ainda é bom de investir ou não? E por que não levar meu dinheiro para países e locais em que não se tributa lucros e dividendos? Então, é evidente que haverá uma perda na questão de investimentos do exterior, de quem investe, vai haver uma perda. A questão dos impactos do investimento que eu acabei de dizer, esse desestímulo ao investimento em ações também, né, por essas razões de cobrança maior, do lucro do acionista ser menor. Então, impacta totalmente no mundo dos negócios e dos investidores, né? E nós vamos ter também impacto no próprio fundo de investimento. E pessoas físicas aplicam em fundos de investimento. Então, assim, o impacto nesse mundo de negócios, de investimento e na própria empresa, de valores de empresa e forma de planejamento, tudo isso vai impactar se novamente houver tributação sobre lucros e dividendos. Porque quando foi isento, né, Solano? Quando isso foi isento, se visava esse maior reinvestimento. Se visava isso. E também não podemos esquecer uma coisa, dizer que ter aquela frase simplória que a gente já ouviu muitas vezes, vinda do governo, né, do executivo, dizendo assim, não, é um absurdo que não se tributem, como se a empresa já não tivesse uma tributação alta antes disso, é totalmente equivocada. Sim. Porque, na verdade, não é que quando tu distribui lucros e dividendos, dizer que tu não houve pagamento de imposto de renda, não é uma verdade. Houve pela pessoa jurídica.
A pessoa jurídica teve pagamento de impostos de renda. Então, antes, e um pagamento na alíquota, geralmente, pegamos empresas do lucro real, né, que são empresas com maior faturamento, ela teve 34%, e além dos adicionais, dependendo do faturamento, tem adicional do imposto de renda. Então, assim, teve isso. Então, eu não consigo ver essa questão de tributar lucros e dividendos sem se olhar também para uma análise da própria tributação em si do imposto de renda. Olhar somente para o lucro e dividendos é uma análise simplória, é uma análise equivocada. Então, tu teria que olhar para toda a análise da tributação de imposto de renda, em especial das empresas, né? Vai ser baixada a tributação das empresas de imposto de renda para poder se cobrar depois lucros e dividendos quando distribuídos? Porque se for só aumentado assim, não for feita nenhuma reavaliação e nenhuma modificação do imposto de renda de pessoas jurídicas, a questão de impacto para investidores, para acionistas e para investimento externo vai ser muito complicado, né? Com certeza vai afetar de forma negativa. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!